Nesse momento, eu tomo posse da Bíblia Sagrada para vos trazer uma breve reflexão bíblica. Eu quero dar o tema dessa reflexão bíblica. Josué vence os midianitas e os amalequitas. Está registrado em Livro dos Juízes, capítulo 6 e o capítulo de número 7. Tem por epígrafe servidão sobre os midianitas. O versículo 1 nos diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Houve um motivo pelos quais os filhos de Israel estavam sendo oprimidos pelos midianitas e os amalequitas. Eles passaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Sabemos que Israel foi um povo que Deus escolheu para que ele fosse, dentre os outros povos, um referencial pelo qual Deus iria manifestar através dele a sua glória, o seu propósito para as outras nações e um plano que Deus tinha estabelecido na eternidade para vir salvar o homem. Então nós vemos, quando Deus chegou para este povo Israel, Deus deixou bem claro para eles que eles não poderiam ter outros deuses diante dele, quando Deus tirou da escravidão do Egito, 400 anos ali, que Deus tinha que ser exclusivamente o único Deus a quem eles deveriam adorar. Então Israel passou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto da Bíblia registrar os motivos pelos quais eles estavam sendo prisioneiros. Nós vemos isso nos versículos que se encontra 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da escravidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão dos todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos deis a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amoreus, nem cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Aqui nós vemos o motivo pelos quais Deus os entregou, deixou que ele fosse escravo pelos medianitas. Desprezaram a palavra de Deus e vieram a adorar a outros deuses. Mas eles, se encontrando num estado difícil, eles voltaram para o Senhor, clamaram ao Senhor, e Deus levantou um profeta e fez ciente a ele o motivo porque eles estavam sendo escravos 7 anos. Tomaram o caminho certo, buscaram ao Senhor. Quero deixar bem claro aqui, apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, ele só age na vida de uma pessoa, de uma nação, que quando esse povo volta a adorar, a clamar, a reconhecer que ele
é o Senhor, a se converter dos seus maus caminhos. Sou brasileiro, o Brasil está doente, está enfermo, está escravo numa situação difícil, mas nós sabemos que Deus é poderoso para reverter este quadro. Então nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo que Deus escolheu dentre os outros povos através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor é a nação santa, povo adquirido, que Deus resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é um referencial para o mundo, mostrando Jesus como a luz do mundo, como o Salvador do mundo. É bem verdade que às vezes a igreja do Senhor, ela passa por declínio espiritual, mas quando este povo voltam para buscar o verdadeiro Deus, ciente e consciente que Ele é poderoso para atender, Deus está pronto para levantar alguém e dar vitória. Foi o caso de Israel. Estava em uma situação difícil, mas o povo começou a buscar o Senhor e Deus levantou um profeta e disse o motivo. Então chegou um tempo de Deus agir, chegou o tempo de Deus levantar alguém, e esse alguém foi Gideão, como nós vemos nos versículos 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio em Ofra, que pertence a Joás, Abisezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí chegou o tempo de Deus agir usando uma pessoa na hora certa. Ao 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Um só homem. Vai nesta tua força. A ordem do anjo do Senhor foi esta: e livrará os medianitas como se fosse um só homem. Então aí nós vemos que a peleja não seria de Gideão, a peleja seria o Senhor que iria pelejar. O que fez Gideão de acordo à ordem que o Senhor lhe deu para com ele? Então nós vemos isso no versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Aí nós vemos o pai de Gideão tinha Baal como Deus da sua casa. Veja, a idolatria estava reinando dentro da casa, e uma árvore também que eles também adoravam também. Aí estava desviado a verdadeira adoração, a confiança no verdadeiro Deus que tinha tirado ele do Egito com mão forte e com mão poderosa. Eles estavam agora adorando a Baal.
em lugar de adorar o verdadeiro Deus. Então Deus mandou que ele realmente derribasse aquele altar, né, aquela árvore que o pai dele adorava. E ele fez conforme o Senhor lhe ordenou. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderais vós por Baal, livrar-o-ei vós, porque quer por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus. Por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então queria matar Gideão, que era filho de Joás, que tinha feito esse Deus, que estava adorando esse Deus. Então se ele é Deus, que ele contenda contra ele. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os israelitas se ajuntaram após ele. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velho. Então Gideão começou agora a pôr em prova, né, a palavra de Deus. Ele estava oscilando, então fez uma prova se Deus realmente iria dar vitória a ele. Então ele pegou um velo, uma lã, e disse: se a noite tivesse molhado em volta da lã e a lã não tivesse em volta, então ele saberia que Deus iria dar vitória. Então ele fez isso, estava em volta, molhado, e a lã não estava. Então a segunda-feira o véu também pegou uma taça, que a taça ficasse cheia de orvalho e em volta enxuto, e isto aconteceu. Então Deus começou a confirmar que Deus iria com ele. E para finalizar, então ele tomou o exército e foi realmente contra os Midianitas para lutar contra ele. Mas eram muitos, o Senhor disse: ainda é muito. Tinha 32 mil soldados. E Deus disse: diga aos covardes e os tímidos que voltam. E voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. E Deus disse: ainda é muito, para que eles não venham dizer que foi ele que venceu a batalha. Desce ao ribeiro. Então Gideão desceu, e Deus mandou que ele observasse aqueles que iriam beber água, aqueles que iriam colocar a mão dentro da água, uma coxa e beber, e separando, aqueles que iriam baixando e bebendo água, separasse também. E foi 300 os que usaram a mão para beber. Então com esses 300 homens eu irei te dar vitória. Então estava chegando o dia de Gideão, de Deus usar Gideão para dar vitória contra os seus inimigos. Então a Bíblia diz que isso foi à meia-noite, quando eles estavam todos dormindo. Então Gideão separou os seus 300 homens, 100. Ele ficou em uma tropa, colocou outra em uma tropa e colocou outra tropa. E colocou buzina e canto de uma tocha acesa. Ele disse: o que eu disser, vós também disseis também, pelo Senhor e Gideão. Então nós vamos no versículo 19: havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões, ou seja, 100, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Vocês ficaram de pé, porque o Senhor queria pelejar. Então todos os exércitos deitou a correr, e gritando fugiram diante de Gideão. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Deus fez com que eles auto se destruíssem, e o exército fugiu para Zererá,
até Bet-Sita, até aos limites de Abel-Melá, acima de Tebate. E nós vemos, e Josué venceu a batalha. Por que Josué venceu a batalha? Porque ele obedeceu às ordens de Deus, às estratégias de Deus. Que esta breve reflexão sirva de exemplo, para você talvez que esteja passando momentos difíceis em sua vida, está diante de algo que você não pode resolver. O Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja, é o nosso Deus, porque nós assim o adoramos, temos ele como único, exclusivo Senhor das nossas vidas e Salvador. Se o Brasil pudesse reconhecer, apesar que Deus é soberano, está acima de tudo e de todo. Digo, a igreja do Senhor está na terra. E Deus age através da sua igreja. Porque disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, se referindo a Israel, mas também a sua igreja, que ele edificou, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ele, se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa, Deus o ouvirá. Então a igreja do Senhor Jesus sabe e reconhece que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele continua agindo na história, no mundo. Nada está fora do controle dele. Engana-se quem pensa assim. Ele levanta quem ele quer, ele abate quem ele quer, O reino dos homens, A política, os políticos, Deus está sobre todo e sobre tudo. Nós vemos isso já na história de Israel, os reis pagãos, Deus mostrando a sua soberania quando queria agir. Ele levantava e ele abatia. Então ele continua sendo soberano, acima de tudo e acima de todos. Nada está fora do controle dele. Quando a igreja ora, quando a igreja intercede, ele começa a agir. Ele confunde, Ele confunde as pessoas, Porque o agir é dele. Ele age de maneira diferente. O homem não entende, não compreende. Mas ele, quando quer agir, quando chega o tempo de ele agir, ninguém impedirá. Então concluo dizendo: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil, Deus está acima de tudo e acima de todos. O controle está em suas mãos e agindo ele, quem impedirá? Uma coisa é certa: a igreja do Senhor, ela é imbatível. Pode levantar quem se levantar, pode se levantar argumentos filosóficos, pode levantar poderes bélicos, pode levantar religiosos contra a sua igreja, jamais irá vencê-la, porque ela está alicerçada em Cristo Jesus, e ele garantiu que as portas, as forças, as estratégias, as manobras de Satanás, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, jamais irá prevalecer contra ela, porque a igreja é mais do que vitoriosa, porque o seu general já venceu a batalha, triunfando sobre todas as forças, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem a chave, tem o domínio, tem o controle, tanto no mundo dos mortos como no mundo dos vivos. A igreja está alicerçada
está balizada, a igreja está estruturada em Jesus Cristo e ela é sempre vitoriosa. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e a igreja é a nação santa, povo adquirido por Deus, que Ele resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz.